Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, onde damos voz àqueles profissionais que transformam, impactam, desenvolvem o país. E eu tô aqui com o Igor, novamente. Opa, Carlos, muito bom participar e seguir nessa jornada aqui do nosso podcast, do Fala T&D, que a gente leva informações e perspectivas para quem desenvolve pessoas, por pessoas que desenvolvem pessoas também. Então, é uma troca, é um espaço super constante, hoje com um bate-papo super legal e relevante. É isso aí, 39º episódio, já 10 meses, né? Toda semana saindo um episódio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, porque os conteúdos, as provocações têm sido muito interessantes. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, essencial para quem é líder. Nós vamos conversar hoje sobre segurança psicológica na gestão. E a convidada de hoje, uma grande amiga, uma profissional referência na sua área, e ela vai trazer a visão da gestão em cima desse processo. Hoje nós vamos receber Valdirene Pedrosa, mais conhecida como Val, que é diretora jurídica, responsável por governança e RH no Grupo Integração em Minas Gerais, é fundadora de 2 startups, é empreendedora e uma profissional sensacional. Seja bem-vinda, Val. Obrigada, Carlão. Nossa, que apresentação maravilhosa. Prazer estar aqui. Muito bom te receber aqui. E vamos lá, para a gente começar, conta pra gente quem é a Val, quem é a Valdirene como ser humano, como pessoa. Nossa, maravilhosa. Muito bom começar assim. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender mesmo, de estudar, gosto muito de viajar. Tenho dentro de mim uma louca do autoconhecimento, sabe? Uma pessoa que está sempre ali buscando entender melhor o que se passa aqui dentro desse instrumento que a gente tem, né, de vida. E gosto muito de conhecer gente nova. Foi assim que eu te conheci, né? A gente acabou se conhecendo num curso, né? Foi muito nessa mescla de buscar, aprender e me relacionar, né? Eu acho que esse é um dos meus principais objetivos em todo lugar que eu tô, assim. Então, gosto muito disso, adoro fazer amizade, adoro viagem. Sou mãe do Pedro, né? Que é uma das partes mais sublimes da minha vida. E o que mais que eu acho que me define? Sou uma pessoa que adora festa. Acho que é importante. Não adianta querer negar isso, porque quem assistir depois vai falar a parte mais... Tem que comemorar. A identidade mesmo, ela não contou. É isso aí, Val. E a Val como profissional? É muito misturado, né, gente? Acho que tem coisas que são transversais, assim, do pessoal pro profissional. Minha formação é jurídica, eu sou advogada, né? Já sou diretora jurídica há muitos anos. Mas muito inquieta. Então, assim, eu nunca quis parar até começar a descobrir o que de fato me realiza profissionalmente. E por incrível que pareça, isso só começou a acontecer aos meus 45 anos, que aconteceram agora recentemente, onde eu comecei a de fato entender assim, por que eu faço tudo isso? Né? O que me motiva profissionalmente? E aí isso veio no meio da pandemia, né? Eu comecei a me interessar por filosofia. Eu comecei a estudar filosofia, fazer uma formação mesmo de filosofia e outra formação de mediação, né? Não é essa mediação jurídica, tá? É mediação organizacional, que é o nome da formação, mas na verdade é para você mediar conflitos quaisquer, né? Inclusive conflitos entre nações, conflitos organizacionais também, conflitos familiares, enfim. E nesses estudos todos, né, eu acabei percebendo um ponto em comum em tudo que eu fazia, que é a vontade de influenciar a jornada de outras pessoas, né, de poder mostrar um pouco do que eu aprendi e aquilo que eu acho que foi útil para mim. Então, eu gosto muito disso. E veio o convite para assumir a área de RH também nesse período. Aí eu falei, caramba, é muito legal, né? Porque é uma oportunidade de exponencializar, né? Uma das coisas que eu uso para ajudar são as palavras, porque eu gosto pra caramba de falar e, assim, eu procuro o que eu posso levar, né? Que recado? O que eu já aprendi, que serviu para mim, o que eu errei, né? Como é que eu
que eu evoluí numa série de situações profissionais e pessoais, e eu falei, não, RH tem tudo a ver com isso, né? Eu vou poder ajudar até no desenvolvimento das pessoas e no autoconhecimento também, né? De despertar a vontade para isso. E aí veio o RH. Eu empreendo também, né? Em 2015, eu fundei uma startup da área jurídica para levar tecnologia para o direito. E depois, em 2020, a gente fundou uma outra startup também, que é a Meu Relato. Enfim, é um pouco de tudo isso, profissionalmente. Como que você se conectou com o tema segurança psicológica, né? Quando eu te convidei para o podcast e a gente escolheu falar sobre esse tema, é um tema bem importante, porque a gente sabe que você se sentir seguro psicologicamente te ajuda a performar mais e melhor. Mas vamos lá, como é que você chegou nesse tema? Bom, o que me impacta muito é aquilo que parte de uma dor minha, né? O que eu acho que é o que tem sido mais utilizado até pelas empresas para poder desenvolver produto, né? Então, assim, a insegurança era uma dor, ainda é, né? A gente é ser humano, então tem situações em que a insegurança bate, mas a falta de um ambiente seguro para me expressar sempre foi algo que me incomoda, né? E aí eu ficava sempre buscando essa questão, assim, né? Será que a gente está proporcionando um ambiente onde as pessoas se sentem seguras? Porque eu mesma, que não sou uma pessoa de deixar de me manifestar, normalmente eu me posiciono, mesmo às vezes percebendo que o ambiente não é propício para isso. Eu me posiciono às vezes até com insegurança, mas quantas pessoas deixam de falar ou deixam de contribuir por conta esse medo, de não ter esse terreno, de não ter essa terra pronta ali, né, para receber as contribuições. E aí foi aí que eu comecei a estudar um pouco e conheci as fundadoras do Instituto Internacional de Segurança Psicológica aqui do Brasil, que são a Patrícia Verusca, e fiquei assim, absolutamente apaixonada pelo tema, principalmente porque ele me surpreendeu demais. Eu achei que segurança psicológica era uma coisa individual e subjetiva, né? Eu me sinto segura ou não me sinto segura? É a Val que é insegura? Não é nada disso. É absolutamente objetivo e é coletivo também, né? A segurança psicológica. Então foi assim, partiu de uma necessidade minha. E aí você foi estudar, acabou conhecendo pessoas. E o que é segurança psicológica? Então, a segurança psicológica, ela existe a partir de uma crença compartilhada dos membros de uma equipe, de que a equipe é um ambiente seguro para se tomar riscos interpessoais. Repete de novo aí. Isso não é meu, né, gente? Óbvio, né? Essa é a doutora Amy Edmondson, que é uma pesquisadora que estuda segurança psicológica. Repete de novo aí. Incríveis. Voltar. Então, eu vou repetir e vou traduzir. Eu vou traduzir. Que eu gostei. Então, a segurança psicológica é uma crença compartilhada. Essa palavra é super importante. Compartilhada dos membros de uma equipe, de que a equipe é um ambiente seguro, ela tem um ambiente seguro para tomar riscos interpessoais. O que é isso, né, Carlão? A gente tá falando, né? Riscos. O que é isso? Eu vou dar um exemplo bem, acho que mostra muito do que a gente está falando em segurança psicológica. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Você vai numa reunião ou numa sala de aula mesmo, né? E aí você não entende uma coisa que foi falada. Mas aí você fala assim, vou perguntar. Não vou perguntar. Olha ali, gente, só tem gente que entende desse negócio aqui. Todo mundo entendeu aqui, ó. Todo mundo entendeu, menos eu. Eu não vou perguntar, não sou eu que vou me expor, né, e mostrar que eu não sei. Então, eu volto para casa com essa dúvida que poderia ter iluminado a cabeça de um monte de gente. Podia ter esclarecido para muitas outras pessoas aquela mesma dúvida. E poderia ter gerado novas discussões. Falando aí, eu já me senti inseguro várias vezes. Eu não tinha tido essa opção. Tá vendo? Porque aqui, por exemplo, no meu ambiente profissional, eu dificilmente tenho medo de perguntar alguma coisa. Mas eu já me peguei várias vezes em alguns ambientes que eu fiquei, principalmente com muita gente, ou às vezes num curso que eu não era o
o que estava fomentando o desenvolvimento ali, que eu não perguntei. Então, provavelmente, eu estava inseguro psicologicamente. E olha que maluco, porque isso acontecendo, o exemplo mais claro que acho que todo mundo se identifica é numa sala de aula. Né? Uma sala de aula não tem um ambiente seguro psicologicamente. A hora que eu parei para pensar isso, eu falei assim, caramba, que maluquice isso. Sabe o que é legal? É a gente ter a dimensão, e eu acho que a sala de aula é um exemplo muito, muito interessante, porque a gente tende a pensar que a segurança psicológica ela é proporcionada do líder para o time, né? Então, se eu tenho um líder bravo, eu não tenho segurança, porque todo mundo tem medo de falar. Mas, na verdade, o time todo é responsável pela cultura de segurança psicológica. Então, se eu estou numa empresa onde eu sonho com uma maluquice de tecnologia, trabalho numa empresa de tecnologia, aí vou lá à noite, sonhei e tal, nossa, sonhei com um negócio doido. Aí sabe aquele negócio quando você está no chuveiro, tomando banho, vem aquelas ideias malucas que você corre e depois tem que anotar? Então, se eu estou num time de segurança psicológica, eu chego de manhã, abro a porta e falo assim, gente, vocês não têm noção do que eu pensei essa noite. Não importa. Viajei nas ideias. Olha só o que eu quero fazer. Não importa se é meia ideia, se é 1% de ideia. Cara, não importa nada. O que importa é que eu pensei uma coisa que parece ser nova. E que pode fazer sentido ou não pode fazer sentido. Eu preciso ter um ambiente onde eu chego e não penso... cara, mas se eu falar... nossa, já viu como é que as pessoas reagem? Então, a ideia... Eu sei, é difícil, né, gente? É complexo, não é fácil, não. Mas a ideia é essa, né? Então, assim, não só o líder, como o time todo, proporcionar, ser educado, né? Porque a segurança psicológica, eu acho que ela tem muito de uma preparação mesmo. É um processo, não é um comando, que eu aperto um botão e todo mundo tem segurança psicológica. Então, acho que a gente pode falar um pouco do processo em si. É um processo de maturidade. É legal falar sobre o processo, mas, na sua visão, o que gera insegurança psicológica nas... Vamos falar para ver a luz, vamos falar um pouquinho da sombra. A cultura, né, Carlão? A cultura, porque eu acho que, começando pelo próprio... Vamos imaginar uma cultura que gera insegurança psicológica, e assim, que eu já vivi em ambientes assim, de trabalho. O próprio líder, ele tem a crença de que se ele deixar espaço para as pessoas se vulnerabilizarem, por exemplo, isso é uma das questões importantes para ter um ambiente seguro. Eu posso chegar e falar, olha, eu tô com vergonha de falar hoje. Eu tô me vulnerabilizando, né? Ou eu tô falando, cara, de verdade, esse assunto específico eu não sei. Eu preciso aprender. Então, isso é uma vulnerabilidade, né? Eu estou mostrando uma forma, eu tô me expondo de certa forma, né? E aí o líder, o que ele acha? Bom, se eu abro espaço para as pessoas serem vulneráveis, se eu abro espaço para as pessoas falarem de assuntos difíceis, que a gente chama de elefante, né? O elefante que está na sala, ninguém fala dele. Então, por exemplo, um assunto difícil. Vocês já prestaram atenção que nessa reunião só o fulano fala? Ah, mas é porque ele tem muito conteúdo. Tá, mas então fica só com ele, né? Então não precisa de mais ninguém, né? Então, assim, o líder às vezes tem medo da pessoa abrir espaço para a pessoa falar e o colaborador não ter maturidade, às vezes, ou não saber o limite. Ele acha que tem um limite. Então, assim, ele acha que se ele abre demais, o colaborador pode trazer coisas que são da empresa tratar e outras que não são da empresa tratar. Ou o próprio líder também está com medo. O próprio líder está sofrendo uma pressão imensa. Então, se ele está sofrendo, ele também vai multiplicar uma cultura de medo. Então, assim, acho que isso gera insegurança. Medo está conectado porque medo é uma emoção atávica nossa como espécie, né? Como ser humano. A gente tem medo de perder o controle, medo do que vão pensar, uma série de coisas. O medo gera insegurança psicológica? Ou não necessariamente... Aliás, o medo é um tipo de insegurança, né, gente? Mas se eu tô inseguro, eu fico com medo. Sim, mas a questão não é o medo gerar a insegurança. A questão é que outros elementos tem nesse ambiente que me deixam com medo. Porque é óbvio que tem uma questão da própria pessoa, né? Tem o lado de... Tem pessoas que são mais corajosas, né? Outras menos corajosas. Isso é natural. O que eu tô falando não tem a ver com isso. Tem a ver com...
já vou entrar um pouco na questão Processo. objetiva da segurança psicológica, né? Assim, o que define muito um ambiente seguro, né? Como é que a empresa reage a erros? Né? Dependendo de como a empresa reage aos erros cometidos, eu gero medo, certo? Né? Então, assim, se eu sei que um erro meu vai me expor ao ridículo, Eu não arrisco. eu não arrisco, Isso aí. né? Então, jamais, né? Então, a forma de reagir ao erro, eu acho que é uma das causas de insegurança, né? Dentro das organizações. E, então, e sem contar, né, Carlão, que como é que inova sem errar? Zero chance. Zero chance. Né? Porque a inovação é cultura de aprendizado. E aprendizado você aprende como? Errando primeiro, né? São Tentativa e erro. os aprendizados mais fortes que a gente tem são em cima de erro, né, gente? Assim, na vida, em qualquer A gente teve um dos episódios sobre criatividade que o Matheus ele falou que ele faz uma pergunta, não é, para os clientes quando ele vai propor um trabalho de criatividade que é para como que ele usou Como o que é a termo? sua cultura de erro? Cultura de erro. Ele faz porque ele falou assim, se a empresa não está disposta a deixar, não tem tolerância aos erros e tudo mais, não adianta nem fazer um trabalho para estimular a criatividade, porque não vai funcionar. Não vai. Não vai. Pra gente, pra mim, por exemplo, que adora esse tema, isso é tão concreto quanto essa mesa, assim, não tem... Cara, é muito simples de entender. Mas é extremamente valioso entender isso, né? Então, assim, terminando de te responder, né, do que gera o contrário da segurança psicológica, né? A forma de tratar os erros. O que deixa inseguro? A forma de tratar os erros. O fato de as pessoas não poderem lidar com as questões difíceis. Então, eu não vou poder falar de assuntos tabu dentro da empresa. Os assuntos proibidos. Os assuntos proibidos. Ou seja, isso acaba impactando até no problema de comunicação. Eu não comunico, não converso. E aí as pessoas começam a imaginar coisas, ver movimentos acontecendo. Às vezes não é nada daquilo que ela está pensando, porque as pessoas não conversam. Sim. Carlão, você me lembrou de uma pesquisa da AME, né, que é que cunhou esse termo de segurança psicológica, a AME Edmondson, e ela estava fazendo uma das pesquisas dela, ela entrevistou 80 times, mais ou menos, milhares de pessoas, times grandes. E um dos times era de um hospital, uma rede de hospitais, não sei se vocês já viram essa história. A enfermeira, ela viu o médico dando um protocolo para uma determinada situação, né? E ela tinha aprendido que tinha que ser administrado um determinado medicamento numa determinada dose. E aí ela falou com o médico e o médico foi... Ela não chegou a falar com o médico, ela tinha visto o médico sendo extremamente hostil e grosseiro com outra pessoa. E ela falou assim, melhor confiar na experiência do médico. Na verdade, não é isso, né, gente? Mas a gente cria aqui uma estratégia para não se expor. Ele que é o médico, ele que está sabendo. A pessoa acaba criando uma estratégia para não se expor. Então, ela não falou. Estava aqui e ela não falou. Enfim, né? Eles acabaram depois contando uma série de casos, até de morte mesmo, por conta de insegurança psicológica no ambiente. Tô vendo que vai dar problema, não vou nem falar. Errado. Não vou falar. Essa é uma questão que você me fez lembrar. E tem esse lado de ser hostil. Quando você tem um ambiente onde as pessoas são muito críticas ou tem uma baixa confiança, isso impacta no processo? Ou pode ser que se eu estou num ambiente onde eu confio nas pessoas, onde tem comunicação, eu posso ter crítica que não é isso que vai me travar? Perfeito. Nossa, muito bom você perguntar. Porque existe, eu acho, uma confusão, né, de que... eu não sei se o termo é crítica, né, mas assim, se eu estou num lugar de segurança psicológica, todo mundo é legal. E ninguém vai falar do que precisa ser falado. Uma crítica, por exemplo, construtiva. Gente, é o contrário. O ambiente de segurança psicológica é um ambiente onde mais a gente tem condição de dar feedback, de ser crítico, apontar o que precisa ser melhorado. É o contrário, né? Assim, agora, claro, crítica no sentido de julgamento. Tudo que eu fizer aqui vão me julgar de alguma forma. Aí, obviamente...
é diferente. E aí não contribui para ter um ambiente onde as pessoas assumam riscos realmente. Você já se sentiu muito insegura em alguns momentos? Com Como é que certeza. você lidou com isso? Tem alguma fórmula? Sem Né? dúvida. Porque uma coisa é você ser o líder, outra coisa é você ser um membro daquele time. Carlão, Já se pegou inseguro Eu algumas já- vezes? Pô, várias vezes. Direto, né? então, eu já me senti insegura como parte de um time em que eu não era líder, eu já me senti insegura como parte de um time onde eu sou líder, porque eu acho, gente, que uma questão que esse estudo todo de segurança psicológica também me trouxe, me aportou, assim, que é muito valiosa, é que o líder não é especial, gente. O líder não é especial. O líder é um membro do time, como todos os outros que têm um pouco mais de responsabilidade e um salário maior. Então, eu me senti... eu já me senti insegura como liderada, já. Busquei meus próprios recursos, eu estava num ambiente onde ninguém, nem eu sabia que existia isso de segurança psicológica, né? Não sabia nada, absolutamente nada sobre isso, mas esperava, tinha expectativa de ter um ambiente mais saudável, contribuir para isso, mas eu lidei sozinha com os meus recursos, né? Enfim... me organizei, criei coragem e não deixei de me posicionar e, como sempre, isso cada vez me trouxe mais segurança, né? Mas isso é uma coisa individual. E agora a gente está falando de algo que é mais compartilhado. Agora, falando ainda de insegurança, momentos de insegurança. Eu senti muita insegurança enquanto líder. Quando eu comecei a falar dessa segurança psicológica. Porque eu saí de uma formação, né? A gente fez uma formação entre os diretores todos, meus colegas, o CEO e a diretoria toda, a gente se submeteu a uma... Sobre esse tema. Exatamente o nome era Programa de Desenvolvimento de Liderança para Transformar a Cultura, né? Numa cultura de segurança psicológica, era alguma coisa nesse sentido. E aí, cara, foi maravilhoso, né? As nossas facilitadoras são incríveis, elas são as fundadoras do Instituto, inclusive, sabem muito, a gente ficou extremamente impactado, as pessoas ficaram sensíveis ao tema, mas uma coisa é aprender, outra coisa é aplicar. Montar Meu isso daí. Entendi. Deus. Agora vamos lá. Agora deixa eu me expor aqui com meus pais. Como que funciona? Gente do céu. Eu fiz tudo que uma pessoa pode fazer de errado para conseguir multiplicar o conceito e fazer o time se sentir seguro. Eu não sabia, eu achava que era só começar a conversar Eu sobre só falo isso. assim, gente, estamos num ambiente seguro, A partir podem de falar. agora, Podem vamos Tudo falar. lá. seguro. Vocês Podem quiserem. ser quem vocês querem ser. Falaram que vocês querem. Mas é muito mais do Eu que acho que tem um isso. desafio grande, principalmente nessa questão que você trouxe no ambiente seguro não é um ambiente onde não há crítica, pelo contrário, onde as críticas são recebidas não como um julgamento, e sim como uma sugestão de melhoria. E aí tem essa relação de confiança. E quando tem um elemento no time ou na equipe que enxerga qualquer tipo de crítica como julgamento, e aí você precisa contornar, como que você precisa desenvolver todo o time Sim, nesse aspecto, né? É um grande desafio fazer isso. é um grande desafio. Mas, assim, eu acho que a gente começa aplicando as técnicas mesmo, né? Assim, para o time como um todo. Claro que se em algum momento uma questão comportamental desviar de tudo isso, assim como em qualquer outro comportamento inadequado, você vai, né, ou ajudar a pessoa ou em algum momento redirecionar. Mas a gente tem, Igor, um trabalho muito prático para fazer com o time, né? Então, assim, exemplos... Tem dois aspectos da segurança psicológica que ajudam muito a trazer as pessoas para o mesmo nível de segurança, que é distribuição proporcional da fala e obsessão pela escuta. Chama ostentação de escuta. Ostentação. Distribuição Proporcional da fala. Que é coisa que aqui a gente não está fazendo, porque só eu falo, vocês estão Mas tentando, você é não tá tendo jeito. entrevistada, né? Mas eu Aí é tô diferente. seguro aqui. Se você começar a me perguntar, eu vou ficar inseguro. Teve uma entrevista, né, que a gente fez
E aí, claro que você não percebeu, e aí ele devolveu uma pergunta pra mim, eu falei, caraca, eu vou ter que responder, só que logo depois ele respondeu. Me senti inseguro ali, ó. Opa, e agora? O que é pra falar? Então, numa cultura de segurança psicológica, você fala assim, de verdade, não faço ideia. E tudo bem. Mas você vê, tô aqui na câmera exposto, e é um tema que pra mim é importante. Entendi. E você vê, se fica... Mas é interessante pegar o exemplo, porque a gente é ser humano, né? Agora, vamos lá. Você falou, acho que o que eu ia te perguntar, e você já começou a trazer, algumas dicas práticas. Você acabou trazendo, que acho que isso é uma provocação, né? Sim. O quanto a gente distribui a fala proporcionalmente. Agora, se você... Isso quer dizer numa reunião, isso quer dizer no dia a dia... Sim, todos os aspectos. Deixa eu tentar contextualizar um pouco. O Google, ele estava em busca da equipe perfeita. E aí ele fez um projeto chamado Aristóteles. Não sei se vocês já ouviram falar, é muito legal. O que o Aristóteles queria, né? Ele queria encontrar um padrão das equipes dos super times, né? Os times de altíssima performance, de sucesso. Então, eles pesquisaram 180 times diferentes de instituições e tudo, e chegaram e não conseguiram encontrar um padrão, mas algumas características se sobressaíram, né? Eles viram que naqueles times nunca faltava alguns comportamentos. A ideia era até criar um algoritmo para facilitar depois as empresas, o próprio Google, né? Para facilitar e identificar equipes fadadas ao fracasso e equipes que iriam ser bem-sucedidas, né? E aí eles chegaram eles perceberam que não importa quem faz parte do time. Então, não importa se eu tenho ali uma pessoa com um perfil absolutamente reticente e fechado. Não importa. Cada um pode ter o seu perfil, pode ter os antecedentes e a cultura e a formação que tiver. Se eles conseguem interagir de uma determinada forma, a equipe é bem-sucedida. E que forma é essa, né? Distribuindo a fala, sempre dando oportunidade para todos serem ouvidos e ouvindo dessa maneira ostensiva. Não, ele fala de ostentação mesmo, de ostentar uma escuta. Que isso inclui tanto ouvir, desligar, fechar meu notebook para te escutar, né? Fazer perguntas para você, para ficar claro para você que eu estou ouvindo o que você está falando e ter sensibilidade social. Então, essas equipes, elas tinham isso entre elas. O que é a sensibilidade social? Eu estou importando do que está se passando dentro de você agora, assim, entendeu? Eu estou te ouvindo, mas também estou preocupado com como é que você está. Né? Como é qual é o impacto de tudo isso em você? Então, esses comportamentos são comportamentos que, somados, trazem segurança psicológica. Acho que desviei muito, não? Não. Eu gostei. Acho que foi uma dica muito prática. Não sei se tem alguma outra dica. E eu queria te perguntar, a gente falou um pouquinho, né, quando a gente estava preparando aqui o nosso papo, sobre os pilares para ter uma cultura de segurança psicológica. Existem alguns pilares? Quais são esses pilares? Existem. Vou só acrescentar mais uma coisa prática na pergunta anterior. Tem coisas práticas mesmo, técnicas, né? Acho que sempre é bom a gente buscar pessoas que conhecem para ajudar a gente a criar mecanismos ao longo do tempo. Mas tem a pessoa que faz a gestão mesmo, né? A gente começa dentro das reuniões. Primeiro estabelece princípios para a reunião. Então, a gente escreve, põe uma plaquinha aqui com os princípios. E os princípios são sempre aqueles necessários para trazer segurança psicológica. Deixa à vista. Vocês escreveram os princípios lá? Tem? Sim, os acordos. Do que a gente precisa para poder ter uma reunião onde todos conseguem falar. Então, ali tem a questão da distribuição da fala, tem a questão da escuta. Né? E isso é um acordo, não é nada imposto. Então, como é um acordo, se eu estiver saindo, você pode me lembrar. Val, lembra do acordo? Lembra que a gente combinou? Tá falando então, demais. isso é uma coisa prática, mas que com o tempo vai trazendo. Né? Quanto mais aquela pessoa que antes não tinha chance de falar, começa a ter chance de se colocar, tem a coragem de falar, porque o ambiente está permitindo, mas a gente vai consolidando a cultura. Então, acho que isso é uma coisa bem prática. A gente pode estabelecer o advogado do diabo dentro das reuniões. Então, assim,
É justamente para a gente ter o exercício do contraponto sem ser uma coisa... Já sabe que ele vai que contrapor. Você já sabe. E é previsto. Já O sabe. papel é esse. O papel é esse. Então, ele não está sendo o chato que contrapõe tudo. Não, ele está E tentando... é sempre o mesmo trazer ou é outros alguém que pontos de ocupa isso? Não, você tem que Porque ser senão cada vez senão mais... é disfuncional, né? Tá. Não Cada vez personifica e uma complica. É. Desculpa, Carlão. Então, Não, mas só é legal, antes de falar dos pilares, porque eu ia até perguntar de mais dicas práticas, né? Que essa dica é importante, que é alinhar o contrato psicológico. Quando você contrata alguém, você tem um contrato, né? Ou estabelece lá uma relação comercial, só que outra coisa é de como vai funcionar a nossa relação, a nossa dinâmica. Então, conversar sobre isso é importante. E você trouxe um outro ponto legal, que é assim, os contratos... os contratos da relação, eles também são legais de serem formalizados, né? Então, assim, o que você espera da nossa relação? Você, como membro do time, eu espero isso. A gente precisa conciliar, porque tem questões aqui que... Então chegamos aqui em pontos que são legais, vamos fazer. Acho que é legal dar essa estrutura também para a relação, né? E de tempos em tempos, você, às vezes, muda a dinâmica das posições, do grupo, você precisa chamar a pessoa e falar, peraí, vamos conversar, porque antes era assim, agora eu queria te dizer e queria te escutar, que é você readequar o seu contrato, as cláusulas ali, né? Que Exatamente. Tem a ver com a conversa. E acho que também nas reuniões, né? A cada início de reunião, relembrar esses contratos, essas cláusulas, porque às vezes em alguns momentos não dá pra gente ficar abrindo todas as possibilidades. Gente, agora a gente precisa ser mais assertivos, vamos caminhar. Agora, e ter isso bem claro, bem definido, cria esse ambiente. Agora, pensa num treinamento que você tem lá, é muito comum, e aí você está começando o aquecimento, o grupo ainda não está tão seguro, as pessoas ainda não estão tão à vontade, aí alguém vai lá e fala, pô, mas o pessoal não está falando. Aí ele vai lá e força, pô, vocês não vão falar? E não sei o quê, pô, piora, né? Porque você deixa... Gente, um por vez. Já presenciei muito isso. Muito. Acontece, eu apliquei, agora você está falando, eu estava lembrando, apliquei um treinamento e a diretora, ela ficou na sala. E aí, durante o treinamento, era um programa que a gente ficou com aquele grupo 4 dias seguidos. Então, assim, logo no começo, tinha umas atividades que eu não esperava que as pessoas ficassem expondo. E, ao mesmo tempo, eu estava construindo ali com o grupo. A exposição eu não quis apertar tanto, porque não era para deixar a pessoa insegura. Aí a diretora depois veio e me chamou, então, você devia ter apertado mais, porque o outro... Aí depois o outro não falou, eu falei, calma. Respira, tá tudo sob controle. Uhum. E se eu deixasse ela assumir, tanto que teve uma outra turma, a gente fez, que ela acabou atropelando o instrutor e tudo mais, e aí ele ficou meio sem graça de depois ir lá e conversar com ela, cara, foi muito complicado ganhar a segurança da turma, porque o pessoal ficou com medo, falou, pô, tô aqui para ser avaliado, eu não vou sair mostrando, não vou sair falando, e não, o objetivo era o quê? Vamos trocar experiência, vamos se desenvolver. Então isso é um fator que impacta. E aí a gente ia falar dos pilares, né? Sim. Quais são esses pilares? Bom, então, o primeiro elemento, né? O primeiro pilar mesmo é a questão de como tratar erro, né? Então, esse é o primeiro, a gente já falou um pouco sobre isso. O tratar temas difíceis, lidar com temas difíceis, então, essa equipe se sentir pronta para trazer assuntos difíceis, que ela sabe que poderia gerar algum desgaste, mas que precisa ser falado. A questão da diversidade. Aceitar a diversidade é um pilar da segurança psicológica. Ninguém pode ser rejeitado por ser diferente ou por pensar diferente. Pelo contrário, né, gente? Então, assim, a diversidade é um tema que não pode ser colocado de lado. A gente está agora trabalhando fortemente isso. Criamos comitê de diversidade. A gente está... acho que a gente acordou, assim, não que a TV nunca tivesse trabalhado isso antes, né, lá, a empresa. Mas agora a gente está realmente com uma atitude mais estruturada, até, com um programa mais estruturado de diversidade. Uma das razões é essa, né? Para a gente ter um ambiente onde todas as pessoas se sintam realmente acolhidas, em ter ideias diferentes de padrões estabelecidos também. Isso também é aceitar a diversidade, né? Assumir riscos. Essa ideia de assumir, dos membros da equipe serem capazes de assumir riscos benéficos para o negócio, né? Assumir o risco de trazer uma crítica, uma ideia. Então, isso também
O respeito mútuo é um pilar, óbvio, né, da segurança psicológica, que deve levar para uma cultura mais de cooperação também, de entender limitações, de empatia, né? E também a apreciação, né? Apreciar o trabalho dos demais, né? Assim, deixar com que os demais membros do time... Tem até uma questão que a gente fala muito de que time, né, não pode ter só estrela, né? O time ele tem que ser ali composto por pessoas com perfis diferentes e até performances diferentes, né? Então, assim, eu preciso que cada membro do time sinta que tem valor o trabalho dele. Imagina a gente que trabalha com televisão, né? Acho que eu esqueci de falar isso no começo da minha apresentação, mas tudo isso que eu faço é na TV Integração. Acho que você tinha comentado. Imagina a gente que trabalha com televisão. É mais ou menos a gente dizer que só vale quem está no vídeo, né? Só vale o cara que apresenta o jornal. Não, isso não existe, né? Tem toda uma estrutura, tem toda a produção, né? Tem todo um trabalho que é feito antes de chegar ali. Então, cada um desses membros também tem que sentir que o trabalho tem valor. E um outro pilar da segurança psicológica é o time onde existe segurança psicológica tem que ser um time onde é fácil pedir ajuda. Onde eu sinto que eu posso pedir ajuda. As pessoas têm uma postura mais solícita. Isso faz um dos pilares de sustentação também. Muito legal, hein? Muito legal. O papo tá fluindo. Já vai chegar no fim. Eu não quero que acabe. Ainda quero pegar mais algumas dicas. Ainda tem bastante coisa pra... Tem bastante coisa interessante. Mas quando a gente fala de um nível... você hoje está na cadeira olhando para pessoas, né, com um olhar. Como que é a gestão do negócio, que às vezes não dá muita atenção para isso? Como sensibilizar o board? Como sensibilizar? Você está numa busca de autodesenvolvimento, autoconhecimento e lida com isso o tempo todo. Mas daqui a pouco você tem um executivo que fala, não, esse negócio aí de segurança é papo furado e tal. E não dá atenção, é meio intangível. Existe alguma forma de tangibilizar? Não sei como que foi o processo lá com vocês, de a gente conseguir mensurar o impacto disso no negócio. O porquê as empresas estão investindo em segurança psicológica. Né? Maravilhoso, gente. Maravilhoso, porque a tendência é de achar, ainda mais com esse nome, né? Eu não gosto do nome, segurança psicológica. É muito abraçar a árvore, né? Então, assim, dá muita impressão de que, nossa, vamos abraçar a árvore, até porque, não, nós estamos falando de quê? De terapia em grupo? O que é isso, segurança psicológica? Então, assim, existe, eu até fico, às vezes, eu me atrevo a pensar que um dia eu vou pensar num nome melhor para isso, assim, para representar melhor o que a gente está falando. Nossa... Perdão aí para quem criou o termo, mas eu acho que realmente, às vezes, assusta um pouco o CEO, o pessoal de C-Level que fala, cara, eu estou preocupado com o resultado, com meta e tudo mais, né? E aí você vem falar de segurança psicológica. Mas eu acho que o que mais sensibiliza é a própria performance, né? A busca pela alta performance, gente, porque a gente está falando de um lugar onde as pessoas passam, né? Se tem segurança psicológica, as pessoas se resolvem, né? Eu acho que tem impacto até em estrutura, né? Eu tenho uma equipe menos dependente, porque ela está pronta, ela tem segurança de, às vezes, flexibilizar uma regra formal do negócio em prol de um cliente, né? Então, assim, é performance mesmo, né? Para crescimento, efetivamente. Tem até um videozinho que roda na internet que é muito legal. O outro ponto é a inovação, que, assim, esse eu estou convencida. Não existe uma empresa que a gente possa chamar de inovadora, onde não há segurança psicológica, porque inovação não é tecnologia, né, gente? É o contrário, né? A tecnologia, ela envelopa modelos de negócio, produto e tudo mais. Então, assim, não dá para... O que é uma empresa inovadora de verdade? Onde as pessoas podem assumir o risco de trazer ideias e que elas não vão passar vergonha. Então... eu acho que eu ia falar de um videozinho que tem na internet que eu acho que é bom para sensibilizar CEO e C-Level e as pessoas que estão lá no topo da gestão das empresas. Tem uma pessoa na sala, eles estão com um grande problema e uma das pessoas, né, lá não tem segurança psicológica, ninguém divide a sala, tem uma pessoa absolutamente calada e ela tem a solução. Mas ela fala, o quê? Não vou nunca abrir a boca aqui e correr o risco de
ser rechaçado, né, de ser retaliado, não vou me expor, vai embora com aquilo na cabeça dela. E a empresa sofre uma consequência enorme por conta de não ter ouvido aquela pessoa que tinha a solução. Então, assim, essas soluções podem ser novos produtos, né? Essas soluções podem ser ao incremento de receita, pode ser... Evitar perdas, evitar Custa morte caro. lá da Evitar enfermeira morte. com o médico. Exatamente. Custa caro para a organização esse silêncio. É que de uma pessoa que são, ficou calada por são falta de segurança. os custos invisíveis que a gente não vê e que não tá lá na linha de custo. Então, problema de comunicação, a gente não enxerga, mas isso impacta muito. A insegurança, Sim. falta de segurança psicológica, impacta Tem uma pesquisa tremendamente. Gallup, né, que mostra que ela foi feita em vários países. Depois tudo isso eu posso até passar, se vocês quiserem colocar no site de vocês aí. Ela mostra que de cada 10 pessoas, 3 se sentem ouvidas de verdade dentro das organizações. Então, eu até brinco isso lá, né, na TV. Eu falo assim, é mais ou menos o seguinte, você paga R$1.000 de trabalho, a pessoa te dá 300 e tá tudo bem. Por quê? Porque você não tá entendendo. Você não sabe como trazer os outros 700 em forma de em forma de novas ideias, em forma de comprometimento, mudanças incrementais às vezes, melhoria de processo, matar processos que não precisam existir. Eu tenho certeza, aliás, eu tenho certeza não, na pandemia a gente fez um trabalho de revisitar processos, de buscar otimização, né? Como é que chama? Aumento da eficiência. E as soluções vieram todas de dentro. A gente tinha processo que não precisava existir, gente. Né? Então, assim, acho que esses são argumentos legais. Já tá me convencendo aqui, ó. Tá boa, né? Boa. Tá me convencendo e como você já me convenceu, né, Igor? Eu acho que a gente pode fechar o podcast, né? Legal. E vamos fechar não só porque você Adorei, convenceu, porque Carlão. já deu o nosso tempo aqui. Voa Mas esse podcast. voou. Muito bom. Eu ia pedir dicas finais, mas não precisa, você já deu várias dicas importantes, né, Igor? Aliás, se quiser dar uma dica final, que dica que você deixaria aí para as pessoas sobre esse tema? Acho que para a liderança, principalmente. Né? A gente falou de coisas aqui que parecem muito simples, como, por exemplo, distribuir a fala, mas que, no fundo, podem ser a virada de chave para ter uma organização que, de fato, cresce de maneira orgânica, exponencial e acelerada. Interessante, você vê? Às vezes a gente acha que precisa de coisas super complexas e tá no simples ali, que é a conexão entre as pessoas que faz a diferença. Vamos pro nosso momento T&D, toma e devolve. Vou falar algumas palavras, você complementa e depois já pro recadinho final. Futuro. Incerto, que bom. Segurança. Segurança, liberdade. Treinamento. Método, aprendizagem. Gestão. Só para resultado, gente, a gente lidera. Né? Cultura. Faróis no escuro pra gente saber pra onde ir. Boa, farol no escuro é bom, hein? Propósito. Bússola. Tecnologia. Um instrumento, um meio. E como que as pessoas te encontram e recadinho final. Bom, meu Instagram, eu sou Val lá no Instagram, Val com 10 L's. São 10 L's? 10 L's. Eu ia falar uns 3, né? São Não, 10 é L's. porque eu cansei, 3 não dava, 4 eu disparei. E no LinkedIn, Valdirene Félix Pedrosa mesmo. Me acha. Legal. Assim. Isso aí, muito bom. Bom, ótimo. Valeu. Você tá sentindo seguro aí? Como é que tá? Poxa, já tô pensando em todas as coisas que eu posso ampliar, porque às vezes a gente pensa que tem um espaço aberto, a hora que vai, puxa, dá para melhorar, eu posso criar um ambiente melhor. Distribuição de fala foi uma coisa que me pegou. Me tocou também. Me tocou, porque eu costumo falar muito. Eu tenho aquele medo do silêncio, né? Se ninguém fala, eu falo. E eu acho que assim, a gente precisa incentivar a participação de todos, né? E criar esse ambiente. Gente, agora é a vez do Carlos falar, da Val falar e trazer todo mundo para dentro da reunião. Então, me pegou. Simples, é sutil, mas é poderoso. Muito bom. É fácil, né? O simples nem sempre é fácil. Exato. Val, obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um Imagina. prazer bater Eu esse que papo gostei. com você. Adorei. Trazer essas dicas importantes. Me Vamos chamem, lá, né? gente. Eu adorei. Pode deixar Quero, que a gente- quero mais. Já tá convidada aí. 39º episódio, hein? Muito bom, valeu. É isso aí. Parabéns, gente. Bom, quero agradecer a sua audiência e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que semanalmente nós soltamos um vídeo, um episódio muito rico para você. Pode ser que você esteja assistindo pelo YouTube,
pelo Spotify ou por algum outro canal da BTD, da Bravend. Então eu desejo verdadeiramente que você possa tornar o ambiente que você faz parte mais seguro através daquilo que você pode controlar, que é o jeito que você se comunica, é o jeito que você observa. Então a gente pode mudar o mundo mudando a gente mesmo e melhorando aquilo que está ao nosso redor. Porque se a gente melhorar, consequentemente, o resto vai melhorar, vai evoluir. Então obrigado mais uma vez. Obrigada. Valeu. Valeu. Grande abraço e até o próximo episódio.